Seja muito bem-vindo ao canal Criação de Renda Extra. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros comuns que você pode encontrar quando você opera a Clear. Então vamos lá? O primeiro erro comum e mais frequente é o travamento. O que é isso? É quando você simplesmente está operando lá a Clear e de repente quando você vai realizar uma compra e você coloca enviar, coloca a senha, né, e enviar, e aí fica enviando e o negócio trava, e não sai do lugar e não realiza a compra. Às vezes realiza a compra, às vezes não. E pode acontecer também com a venda. Você querer vender alguma ação e aí quando você colocar enviar, ele simplesmente ficar enviando, travar e não acontecer nada. Como é que você deve proceder para tentar amenizar esse que eles chamam de bug, né? Esse travamento. É o seguinte, você simplesmente sai da Clear, né? E tenta voltar novamente e tenta fazer a operação. Essa é uma das maneiras que eu utilizo quando ocorre um travamento. Mas isso daí é uma coisa que eu já estou acostumado e isso daí também não me atrapalha muito. Outro erro comum que pode acontecer na Clear é o seguinte: o valor que está da ação naquele momento, em tempo real, pode não ser real. Ou seja, vou mostrar uma foto, né, para vocês olharem e verem um exemplo. Eu peguei essa foto e tirei, fiz um print praticamente no mesmo horário, na mesma hora. Fiz o print no Trademap e fiz o print pela Clear. E aí há uma diferença discrepante entre as duas. Só que qual é o confiável, né? Então, o confiável, sempre quando eu fui pelo Trademap, sempre é o mais confiável. Por quê? Porque é o seguinte, teve uma vez que eu fui realizar uma compra e vamos supor que estava o valor de R$10, certo? Pela Clear. E aí quando eu efetuei a compra de R$10, ele não foi. Simplesmente estava um valor de 11 reais, vamos supor, ou então 10,50. E aí não efetuou a compra. Quando eu fui lá no Trademap, o valor estava de 10,50, ou seja, não é real. E isso daí também pode acontecer o inverso. Você achar que o valor é de R$10 e na verdade está 9,50. E aí quando você efetua a compra, ele vai efetuar a compra pelo valor máximo que ele encontrar ali, naquele momento. Então, para amenizar esse bug, esse outro erro da Clear, o que é que eu faço? Antes de efetuar a compra, eu primeiro dou uma olhada no Trademap e vejo qual é o valor da ação. E confiro, e aí passo para a Clear e comparo os dois para ver se está o mesmo preço. Se não tiver o mesmo preço, eu efetuo a compra baseado no Trademap e não no valor da Clear. Um outro erro comum que ocorre na Clear é mostrar um valor que não é real. Por exemplo, o resultado lá. Quando você vai olhar o resultado, aí às vezes o resultado que ele apresenta lá não é real. Por que eu estou dizendo isso? Já aconteceu de que na época do desdobramento de uma ação, depois vocês procurem saber o que é que significa isso. Ocorreu o desdobramento e quando ocorreu o desdobramento, o resultado ficou totalmente doido. Eu estava com lucro de mais ou menos, vamos supor, R$1.000 e de repente foi para negativo em R$800, de uma hora para outra, sem mais nem menos. E mesmo a ação subindo, deu esse bug, ou seja, por mais que ocorra isso, o que vale é a nota de corretagem, ou seja, não importa o que aparece lá na Clear, tanto no home broker como no resultado, não importa. O que importa é a nota de corretagem, ou seja, o quanto você comprou e foi lá e saiu na nota de corretagem e o quanto você vendeu, que saiu também na nota de corretagem. Então, não se preocupe que se ocorrer isso, essa diferença de valor de resultado, é só vocês aguardar 1 ou 2 dias, que normalmente eles corrigem. Se não corrigir, aí o que é que você faz? Você vai lá no chat e coloca assim, falar com o atendente. Ou então mesmo na parte do robozinho,
ele explica, dizendo que é todo o processo, passo a passo, que você tem que fazer para resolver essa questão da não visualização correta do resultado. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado você. E caso tenha alguma dúvida a mais sobre isso, sobre esse assunto, deixe os comentários lá embaixo que eu tentarei responder da melhor forma possível. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.